Capítulo 11 A Rainha Azul. O odor dos fungos botânicos os levou através do bosque de ferro, até o topo de um monte onde outrora ficava a torre de Vidblain, uma fortificação construída inteiramente com cristais de quartzo, que no passado fora a primeira linha de defesa entre o território dos Aesiris e o país dos Elfos. Pouco restara, contudo, do esplendor que, em outros tempos, consagrara o baluarte. O quartzo enegrecera por conta da fuligem e nos muros, sacadas e campanários cresciam agora trepadeiras sinistras, raízes tortas e galhos espinhentos. Do fosso que protegia o castelo emanavam chamas roxas, mas a ponte levadiça estava arriada sem guardas que a vigiassem, como um convite aos viajantes incautos. Já vi esse filme. Daniel se lembrou de uma de suas antigas missões durante a Segunda Guerra Mundial, quando, munido apenas de uma faca, enfrentara um feiticeiro nas montanhas da Bélgica. E não acaba bem. Onde estão os elfos que nos atacaram? Sussurrou Urakin, a mão espalmada sob o antebraço ferido. Escondidos. Seja quem for que os estiver controlando, quer nos atrair para dentro. Do contrário, o portão não estaria aberto. É uma armadilha, então? Não mais. Daniel pisou na ponte, olhou para baixo. Cuidado com essas chamas. Alertou. Fogo púrpura. Não produz calor, constatou o guerreiro. É uma versão corrupta do fogo violeta ou fogo das fadas, que apenas gera luminosidade. O fogo púrpura é traiçoeiro. Ele não afeta a pele ou a carne, mas seca os fluidos corporais, como o sangue, causando espasmos, paralisia e, finalmente, a morte. Isso é mágica? Não, mágica não. Com mais um passo, eles adentraram a fortaleza. Bruxaria. O arco conduzia ao pátio interno, uma área semicircular a céu aberto, cercada por altas muralhas de superfície outrora lisa, mas que agora estavam completamente tomadas pela vegetação. Nas paredes se destacavam grandes casulos, semelhantes às armadilhas das plantas carnívoras, e dentro deles jaziam corpos de senhores élficos, alguns parcialmente digeridos, a carne exposta, os ossos saltando. O chão era forrado de raízes lenhosas, que pareciam se movimentar como serpentes, mas logo os celestes perceberam que essas cobras eram ilusórias, geradas pelo mesmo feitiço que os assustara no túnel. Não mais que 50 metros à frente se elevava a torre propriamente dita, com a porta obstruída apenas por cipós e ervas daninhas, que em todo caso podiam ser cortados ou mesmo arrancados com as mãos nuas. Daniel mantinha o sabre em riste, tentando distinguir o real do onírico. Os elfos e as fadas são conhecidos pela experiência em moldar a essência dos sonhos e muitas vezes inspirar as pessoas. Um duende maléfico, por exemplo, poderia usar essa mesma capacidade para incitar pesadelos. Não à toa, Vidblain era agora o reflexo de muitos horrores, e as cobras
simbolizavam apenas uma parte desse mistério. Felizmente para os forasteiros, os querubins são imunes ao medo, o que os ajudou a transpor o pátio sem grandes traumas. Enfim, alcançando o edifício central. Daniel cruzou a porta e saiu andando na dianteira, usando a espada para cortar os cipós. Urakin se esforçava para não perdê-lo de vista, afinal as plantas estavam em toda parte, em todos os lados, e os envolviam como uma neblina verde, ameaçando sugá-los a cada minuto. Estou confuso. Reconheceu o punho de Deus. O cheiro está se perdendo. São os múltiplos odores das plantas. É melhor encontrarmos Kyra logo. Fique perto de mim. Mas, ao dizer isso, o capitão olhou sobre o ombro e não viu mais o comparsa. Decepou os ramos imediatamente atrás dele, rasgou a cortina de trepadeiras, depois procurou recuar na direção do pátio, mas já não tinha noção de onde eram norte e sul. Estava perdido. Urakin fez uma pausa para investigar o entorno e, quando se ergueu, Daniel desaparecera. Caminhou adiante, rasgando cipós e caniços, e após insistir na jornada, chegou a uma sala um pouco mais espaçosa, com uma cama encostada na parede, feita com uma armação de raízes e estofada por grandes folhas redondas, idênticas às das vitórias régias, porém úmidas e salpicadas de musgo. No centro do quarto havia um sarcófago de pedra e dentro dele repousava o cadáver preservado de um homem que, no entanto, não lhe despertou nenhum interesse. 5 casulos estavam pendurados no teto e, sob a casca de um deles, Urakin reconheceu a armadura de Kyra. Esticou o braço para libertá-la quando escutou uma voz. Espere. Não toque nisso. Vai machucá-lo. Quem? Urakin se voltou para a cama. Do colchão emergiu uma mulher de pele azulada e cabelos compridos. Suas curvas eram perfeitas, os seios não muito grandes, as orelhas agudas, as pernas unidas, escondendo os pelos púbicos. Quem é você? Meu nome é Grimhild. Ela respondeu, espiando com singular apetite. Já fui chamada de Rainha Azul. Sou uma ninfa. Já foi uma rainha? Em circunstâncias normais, Urakin teria recuado ou combatido, mas a presença de Grimhild parecia exercer sobre os machos certo fascínio, um misto de feromônios e magia, acrescidos de sua beleza indescritível. Por que não é mais? Preciso de um rei. Com uma alegria perversa, ela abriu as pernas, revelando ao visitante suas partes mais íntimas. Deite-se comigo. Deite-se comigo. Presa no interior do casulo, imobilizada dos pés à cabeça, Kyra escutava a conversa entre Urakin e Grimhild. Por várias vezes tentara se libertar, aquecendo o corpo para desfazer a membrana,
mas a planta esguichava uma secreção gelatinosa, uma defesa orgânica do vegetal, originalmente projetada para protegê-lo do fogo. Contudo, aos poucos, a ruiva fazia progressos, pois era uma Ixim e sabia que a umidade provinha das raízes e não duraria para sempre. Se tivesse tempo, poderia incendiar o casulo. Sua preocupação era conseguir fazer isso antes que seus amigos fossem pegos, antes que sucumbissem às tentações narcisistas. Deite-se comigo. Grimhild estendeu a mão para Urakin. Dê-me um beijo, ao menos. Não gosta de mim? Não sou bela? Não posso. Estou em missão. E além disso, meu coração pertence a Sif, cabelos de trigo. Sif. A ninfa deu uma gargalhada que o constrangeu. Conta-se que é frígida. Abriu os braços e mostrou os seios. Se você a ama de verdade, por que não me deixa ensinar-lhe uns truques? Dessa forma, poderá conquistá-la. Truques. Ele se achegou à cortesã. Os olhos sedentos, as órbitas esbugalhadas. Que truques? Os truques do amor. Grimhild o tocou e seu toque era afrodisíaco. Qual é o seu nome? Urakin, o... Ela o calou com o indicador sobre os lábios. Diga-me, Urakin, já esteve com uma mulher antes? Não. Mas é uma pena. Entregue-se a mim, então. Serei sua mentora nas artes eróticas. Cara a cara com a ninfa, o anjo sentia agora seu cheiro, um odor primitivo que emanava do útero, o aroma da atração feminina que incitava ao prazer e à lascívia. Entregue-se a mim, Urakin, e quando proceder ao coito com sua rainha, saberá o bastante para curá-la da frigidez, para fazê-la feliz, pois conhecerá os caminhos da paixão instintiva. Com a promessa de adestrá-lo sexualmente, Grimhild aproximou seu rosto ao de Urakin e o beijou de maneira fervorosa. Quando as línguas se encostaram, o guerreiro sentiu um gosto amargo que desceu pela garganta até contaminar todos os seus músculos. Em questão de segundos, ele caiu duro sobre o colchão. E Kyra testemunhou, através da membrana que a revestia, o momento em que as raízes o abraçaram
tragando-o para dentro da cama. Capítulo 12. O beijo da morte. Fazia uns 10 minutos que Daniel retalhava os cipós, mas logo a tarefa se tornou enfadonha. O anjo parou um segundo para respirar, quando as trepadeiras se abriram em forma de túnel, permitindo que ele seguisse até um aposento redondo. Lá dentro, o capitão distinguiu o casulo de Kyra, mas em vez de prosseguir até ele, preferiu antes esquadrinhar o recinto. E no mesmo instante se deparou com a figura de Grimhild, nua, deitada, as pernas abertas. Ciente do que acontecia na sala, mas incapaz de intervir, Kyra temia pelo colega indefeso. Urakin era muito mais reto, mais sério e determinado, e mesmo ele caíra ante o magnetismo feérico. Daniel, por outro lado, era um galanteador de primeira. Que chance teria contra as mais belas das fadas? Como resistiria a seus caprichos? E se resistisse, conseguiria vencer sozinho a feiticeira e seus elfos? Bem-vindo, capitão. Era fácil deduzir seu posto pelo tipo de couraça que usava. Seja bem-vindo ao meu castelo. Sabe quem sou? Não me interessa muito, para falar a verdade. Não está um pouco frio para andar por aí descoberta? Você é diferente dos outros. Por que não me diz o seu nome e de onde vem? Só o que você precisa saber é que não somos seus inimigos. Tire o capacete. Deixe-me ver o seu rosto. Está bem. O exilado removeu o elmo. Melhor assim? Cumprimentou-a com uma vênia. Agora, liberte os meus companheiros. Bem melhor. Que assuntos trazem a filha de Odin ao país devastado dos elfos? Filha de Odin? Erja. Ela apontou para trás, para o nódulo onde Kyra estava aprisionada. Suponho que Sif os tenha enviado. Ah, não, essa não é Erja. E nós não estamos sob o comando de Sif. Se era esse o problema, está desfeito o mal-entendido. Agora, liberte-a e nos deixe sair, pois nossos assuntos são urgentes e estão além desta torre. Claro. Entendo. A rainha sorriu e começou a exalar seu charme. Mas ainda assim são Aesíris. Não exatamente. Ele pensou em explicar quem eram e qual era a sua demanda, mas desistiu. É uma longa história. Quer fazer uma troca?
Que troca? Seus amigos estão vivos e poderão sair desta fortaleza incólumes. Só o que peço é que faça amor comigo. É uma ótima oferta. De esguelha, Daniel mirou o casulo e reparou que ele começava a ferver. Mas eu não me relaciono com plantas. Não sou uma planta. Sou uma ninfa. A última de minha raça. Nós, as ninfas, fomos por muitos séculos as detentoras de toda a magia do sexo e conhecemos os desejos mais íntimos, assim como as perversões mais vorazes. Grimhild afastou as coxas novamente, empregando a mesmíssima tática que usara com Urakin e que, provavelmente, era a sua melhor estratégia. Seja o meu protetor, capitão. Seja o meu cavaleiro. Lute por mim. Combata por mim. E eu o instruirei nas eternas façanhas do erotismo. Os encantos da Rainha Azul eram, ou seriam, irresistíveis para qualquer homem. O fascínio por uma pessoa, objeto ou situação encontra raiz no desconhecido, nos segredos, proibidos ou não, a ser revelados ante a exploração do oculto. Era isso que Grimhild oferecia às suas vítimas, e era assim que as enganava. Os anjos eram também suscetíveis a tais emoções, mas para Daniel, que já se deitara com tantas mulheres, mortais e imortais, o sexo com a ninfa não traria nada de novo. Não bastasse, o amor que ele sentia por Kyra era profundo, mais real e menos platônico, diferente da ardência que Urakin nutria por Sif, uma paixão inocente. Entendendo que a discussão não levaria a nada, o exilado decidiu usar a força, afinal seus amigos estavam em perigo. Sou experiente no ramo e, com todo respeito, você ainda precisa amadurecer. Daniel estava pronto para ameaçá-la com sua arma e até golpeá-la se fosse necessário, mas não conseguiu. Mesmo tendo resistido à provação, alguma coisa o neutralizara, enrijecendo-lhe os tendões e ligamentos, impedindo que ele erguesse a espada. Está sentindo, capitão? Grimhild sorriu como se o desprezasse. É o meu veneno. Sim, ele está no ar. Não só no meu toque. Ela saiu da cama e andou até ele. E agora a dose mais forte. Acariciou-lhe a armadura. Minha língua o porá para dormir. Fornicaremos, sonhará comigo e depois nunca mais acordará. Feita a promessa, ela o encarou olho no olho. Daniel tentou se desviar. Nada. O pescoço não respondeu. Grimhild então o tocou. Com os dedos em pinça, Grimhild abriu-lhe a boca. E
e o beijou, o beijo da morte, o beijo fatal. Sedenta para trair seu petisco, a rainha, contudo, esquecera um fator importante. Kyra, que ainda se esforçava para desfazer o casulo, e, conforme ela previra, certa hora aconteceu. A secreção evaporou e as folhas que a envolviam queimaram, fazendo com que Arconte despencasse no solo. Houve um tilintaro, um clamor auditivo que, apesar de muito alto, não foi suficiente para tirá-los do transe. Kyra se levantou, olhou a cena com mais atenção e entendeu que tinha poucos segundos para agir, uma vez que Daniel e Grimhild já estavam com o rosto colado. Seria perda de tempo correr até eles, e como suas conjurações às vezes falhavam, o jeito seria tentar um ataque à distância. Mas como? Com que arma? Sem opções, tomada pelo desespero, ela notou que desabara ao lado do sarcófago o ataúde que guardava o corpo do guerreiro sem nome, um jovem bonito trajando uma cota de malha. Sobre seu peito se apoiavam duas armas, um six, a espada ligeira dos elfos, e um arco de madeira muito belo e bem construído. Instintivamente, Kyra sacou o arco e o armou como se conjurasse uma flecha imaginária. Para sua surpresa, uma seta em brasa apareceu magicamente, o corpo alaranjado, a ponta de fogo. Ela não pensou duas vezes e disparou, atingindo Grimhild na nuca, pouco antes de sua língua mortificar Daniel. O aroma venenoso, de repente, sumiu e o capitão despertou como se impelido por uma mola. Com os olhos lacrimejantes, o pulmão ardendo, ele agiu também por instinto, brandiu a espada e a encravou no coração da feiticeira, mas, como logo saberiam os celestes, Grimhild não tinha pontos vitais. Quando Daniel puxou a lâmina, a rainha se transformara num monstro. O corpo ficara enrugado e a boca, agora flácida, crescera imensamente para se converter em algo talvez comparável às plantas carnívoras. Ferida no torso e na região cervical, a cortesã persistia e, carregada de ódio, virou para trás pronta a se lançar contra Kyra, que afinal frustrara seus planos. Em resposta, a Arconte disparou novamente, usando o arco que encontrara no túmulo. Daniel aproveitou-se da distração para completar o serviço, atacando a ninfa pelas costas, separando-lhe a cabeça do tronco. O corpo de Grimhild endureceu, tornou-se negro feito carvão. Uma vez morta, ela se converteu em um pedaço de tora seca e à sua volta as trepadeiras começaram a murchar. Kyra deu um suspiro de alívio, largou o arco e correu até a cama de galhos. Rápido! Use sua espada! Corte as raízes! Urakin está preso aí embaixo. O capitão fez como ordenado. Despedaçou as raízes, girando o fio em movimentos de hélice, e logo eles encontraram o amigo. Urakin! Kyra segurou-lhe as mãos. O punho de Deus estava grogue, mas vivo, quando os dois o puxaram para fora. Está bem? Sacudiu-o. Urakin! O que aconteceu? Recém-liberto, o guerreiro contemplou o quarto, os restos da fada, recordou-se do ocorrido e foi tomado por uma forte consternação. Eu falhei. Ele boquejou como se anunciasse a própria morte.
Não fui capaz de desempenhar meu papel. Estou desonrado, estou acabado. Fique tranquilo, tudo tem volta. Olha só para mim. Desonrado. Desonrado. Ele repetiu, o olhar perdido num ponto adiante. É o fim. Sucumbi ao pior dos pecados. Sou inútil agora. Capítulo 12. O beijo da morte. Fazia uns 10 minutos que Daniel retalhava os cipós, mas logo a tarefa se tornou enfadonha. O anjo parou um segundo para respirar, quando as trepadeiras se abriram em forma de túnel, permitindo que ele seguisse até um aposento redondo. Lá dentro, o capitão distinguiu o casulo de Kyra, mas em vez de prosseguir até ele, preferiu antes esquadrinhar o recinto. E no mesmo instante se deparou com a figura de Grimhild, nua, deitada, as pernas abertas. Ciente do que acontecia na sala, mas incapaz de intervir, Kyra temia pelo colega indefeso. Urakin era muito mais reto, mais sério e determinado, e mesmo ele caíra ante o magnetismo feérico. Daniel, por outro lado, era um galanteador de primeira. Que chance teria contra as mais belas das fadas? Como resistiria a seus caprichos? E se resistisse, conseguiria vencer sozinho a feiticeira e seus elfos? Bem-vindo, capitão. Era fácil deduzir seu posto pelo tipo de couraça que usava. Seja bem-vindo ao meu castelo. Sabe quem sou? Não me interessa muito, para falar a verdade. Não está um pouco frio para andar por aí descoberta? Você é diferente dos outros. Por que não me diz o seu nome e de onde vem? Só o que você precisa saber é que não somos seus inimigos. Tire o capacete. Deixe-me ver o seu rosto. Está bem. O exilado removeu o elmo. Melhor assim? Cumprimentou-a com uma vênia. Agora, liberte os meus companheiros. Bem melhor. Que assuntos trazem a filha de Odin ao país devastado dos elfos? Filha de Odin? Erja. Ela apontou para trás, para o nódulo onde Kyra estava aprisionada. Suponho que Sif os tenha enviado. Ah, não, essa não é Erja. E nós não estamos sob o comando de Sif. Se era esse o problema, está desfeito o mal-entendido. Agora, liberte-a e nos deixe sair.
pois nossos assuntos são urgentes e estão além desta torre. Claro, entendo. A rainha sorriu e começou a exalar seu charme. Mas ainda assim são Aesiris. Não exatamente. Ele pensou em explicar quem eram e qual era a sua demanda, mas desistiu. É uma longa história. Quer fazer uma troca? Que troca? Seus amigos estão vivos e poderão sair desta fortaleza incólumes. Só o que peço é que faça amor comigo. É uma ótima oferta. De esguelha, Daniel mirou o casulo e reparou que ele começava a ferver. Mas eu não me relaciono com plantas. Não sou uma planta. Sou uma ninfa. A última de minha raça. Nós, as ninfas, fomos por muitos séculos as detentoras de toda a magia do sexo e conhecemos os desejos mais íntimos, assim como as perversões mais vorazes. Grimhild afastou as coxas novamente, empregando a mesmíssima tática que usara com Urakin e que, provavelmente, era a sua melhor estratégia. Seja o meu protetor, capitão. Seja o meu cavaleiro. Lute por mim. Combata por mim. E eu o instruirei nas eternas façanhas do erotismo. Os encantos da Rainha Azul eram, ou seriam, irresistíveis para qualquer homem. O fascínio por uma pessoa, objeto ou situação encontra raiz no desconhecido, nos segredos, proibidos ou não, a ser revelados ante a exploração do oculto. Era isso que Grimhild oferecia às suas vítimas, e era assim que as enganava. Os anjos eram também suscetíveis a tais emoções, mas para Daniel, que já se deitara com tantas mulheres, mortais e imortais, o sexo com a ninfa não traria nada de novo. Não bastasse, o amor que ele sentia por Kyra era profundo, mais real e menos platônico, diferente da ardência que Urakin nutria por Sif, uma paixão inocente. Entendendo que a discussão não levaria a nada, o exilado decidiu usar a força, afinal seus amigos estavam em perigo. Sou experiente no ramo e, com todo respeito, você ainda precisa amadurecer. Daniel estava pronto para ameaçá-la com sua arma e até golpeá-la se fosse necessário, mas não conseguiu. Mesmo tendo resistido à provação, alguma coisa o neutralizara, enrijecendo-lhe os tendões e ligamentos, impedindo que ele erguesse a espada. Está sentindo, capitão? Grimhild sorriu, como se o desprezasse. É o meu veneno. Sim, ele está no ar. Não só no meu toque. Ela saiu da cama e andou até ele. E agora
mais forte. Acariciou-lhe a armadura. Minha língua o porá para dormir. Fornicaremos, sonhará comigo e depois nunca mais acordará. Feita a promessa, ela o encarou olho no olho. Daniel tentou se desviar. Nada. O pescoço não respondeu. Grimhild então o tocou. Com os dedos em pinça, Grimhild abriu-lhe a boca e o beijou. O beijo da morte. O beijo fatal. Sedenta para trair seu petisco, a rainha, contudo, esquecera um fator importante. Kyra, que ainda se esforçava para desfazer o casulo, e, conforme ela previra, certa hora aconteceu. A secreção evaporou e as folhas que a envolviam queimaram, fazendo com que Arconte despencasse no solo. Houve um tilintar, um clamor auditivo que, apesar de muito alto, não foi suficiente para tirá-los do transe. Kyra se levantou, olhou a cena com mais atenção e entendeu que tinha poucos segundos para agir, uma vez que Daniel e Grimhild já estavam com o rosto colado. Seria perda de tempo correr até eles, e como suas conjurações às vezes falhavam, o jeito seria tentar um ataque à distância. Mas como? Com que arma? Sem opções, tomada pelo desespero, ela notou que desabara ao lado do sarcófago o ataúde que guardava o corpo do guerreiro sem nome, um jovem bonito trajando uma cota de malha. Sobre seu peito se apoiavam duas armas, um six, a espada ligeira dos elfos, e um arco de madeira muito belo e bem construído. Instintivamente, Kyra sacou o arco e o armou como se conjurasse uma flecha imaginária. Para sua surpresa, uma seta em brasa apareceu magicamente, o corpo alaranjado, a ponta de fogo. Ela não pensou duas vezes e disparou, atingindo Grimhild na nuca, pouco antes de sua língua mortificar Daniel. O aroma venenoso, de repente, sumiu e o capitão despertou como se impelido por uma mola. Com os olhos lacrimejantes, o pulmão ardendo, ele agiu também por instinto, brandiu a espada e a encravou no coração da feiticeira, mas, como logo saberiam os celestes, Grimhild não tinha pontos vitais. Quando Daniel puxou a lâmina, a rainha se transformara num monstro. O corpo ficara enrugado e a boca, agora flácida, crescera imensamente para se converter em algo talvez comparável às plantas carnívoras. Ferida no torso e na região cervical, a cortesã persistia e, carregada de ódio, virou para trás pronta a se lançar contra Kyra, que afinal frustrara seus planos. Em resposta, a Arconte disparou novamente, usando o arco que encontrara no túmulo. Daniel aproveitou-se da distração para completar o serviço, atacando a ninfa pelas costas, separando-lhe a cabeça do tronco. O corpo de Grimhild endureceu, tornou-se negro feito carvão. Uma vez morta, ela se converteu em um pedaço de tora seca e à sua volta as trepadeiras começaram a murchar. Kyra deu um suspiro de alívio, largou o arco e correu até a cama de galhos. Rápido! Use sua espada! Corte as raízes! Urakin está preso aí embaixo. O capitão fez como ordenado. Despedaçou as raízes, girando o fio em movimentos de hélice, e logo eles encontraram o amigo. Urakin! Kyra segurou-lhe as mãos.
O punho de Deus estava grogue, mas vivo, quando os dois o puxaram para fora. Está bem, sacudiu-o. Uraquim! O que aconteceu? Recém-liberto, o guerreiro contemplou o quarto, os restos da fada, recordou-se do ocorrido e foi tomado por uma forte consternação. Eu falhei. Ele boquejou como se anunciasse a própria morte. Não fui capaz de desempenhar meu papel. Estou desonrado, estou acabado. Fique tranquilo, tudo tem volta. Olha só para mim. Desonrado. Desonrado. Ele repetiu, o olhar perdido num ponto adiante. É o fim. Sucumbi ao pior dos pecados. Sou inútil agora. Capítulo 13. Nidhogg. Passada a euforia com Grimhilda morta e Uraquim em segurança, Kyra pegou o arco no chão e o contemplou com certo fascínio. Só para testá-lo, puxou novamente a corda e outra flecha em brasa apareceu entre seus dedos, para depois sumir à medida que a tensão se desfazia. Entre mentes, Daniel observava o cavaleiro deitado no sarcófago, um jovem de fios louros e cacheados, trajando uma cota de malha e equipado com six em perfeito estado. Será que ele está morto? Digo, morto mesmo? Arconte espiou a tumba, recordou-se dos zumbis que os haviam atacado. Parece que sim. Não escuto as batidas do coração. Mas como pode estar tão preservado? É o sono dos deuses, como chamam os Aesiris. Qualquer entidade com sangue divino é imune à putrefação. Este homem deve ser um deus menor ou um semideus, embora eu não me lembre de ninguém como ele, não, desde que cheguei aos 9 reinos. E essa Grimhilda? Também não faço ideia de quem seja. O capitão sacou a espada do defunto, golpeou o ar e constatou que era uma ótima arma, embora a lâmina fosse relativamente pequena, com apenas 50 centímetros de comprimento. Como já dispunha de seu sabre, ofereceu a Uraquim. Ei, grandalhão! Estendeu o cabo na direção do guerreiro. Fique com ela. É uma espada ligeira, mas ainda está afiada e pode ser útil contra o dragão. Não sou digno desse espólio. Lembre-se de que esta demanda é coletiva. Kyra frisou.
Portanto, não existem derrotas ou vitórias particulares. Grimhild foi destronada, e esse é um triunfo de todos nós. Se quiser, pode ficar com a espada. Não, ele repetiu, mas obrigado mesmo assim. Bom, nesse caso eu a levarei comigo. Daniel prendeu o Six embainhado nas costas, usando o cinto do soldado morto. Nunca se sabe. O beijo de Grimhild tinha fortes propriedades atordoantes, mas rapidamente Urakin se recuperou da tontura. Como o corpo da ninfa era venenoso por dentro, a dose fatal dependia da penetração masculina, e era assim que ela seduzia suas vítimas, matando-as de amor, como sugerira aos celestes. Mesmo apressados, os anjos reservaram alguns minutos para vasculhar o recinto, mas encontraram pouca coisa nova. Kyra descobriu em meio aos cipós a tripa de algas com a qual os elfos a capturaram na ponte e, como suas fibras eram muito resistentes, decidiu guardá-la para usar como corda. Os zumbis presos nos casulos não mais os ameaçariam, e isso era lógico desde o princípio. Os mortos-vivos agem sempre sob o comando de um mestre ou segundo as regras de determinado encanto. Então, ao destruir o feiticeiro, destroem-se também suas crias. No final, a centelha fez uso de suas chamas para incinerar os galhos murchos, revelando as paredes originais da construção. Uma janela de quartzo, antes obstruída pelas ervas daninhas, abria-se para os fundos da torre, dando passagem para um desfiladeiro que parecia levar aos sítios cavernosos, hoje povoados pelos dragões e seus trolls. Era noite fechada, uma noite escura, sem estrelas ou lua, mas o mapa era categórico ao apontar naquele sentido e os companheiros foram seguindo adiante, aproveitando-se das trevas para não chamar a atenção. Kyra preferiu não comentar, mas durante a marcha pensou em Daniel, em como ele suportara os gracejos de Grimhild. Seria verdade o que ele dissera no rio, que o amor que sentia por ela estava muito além da mera paixão? Teria sido esse amor que o salvara da bruxa em contraste com a atração que Urakin demonstrava por Sif? E se ele a amava de fato, o que os impedia de ficar juntos? O percurso através do estreito levou 4 horas. Em certo ponto, o bosque de ferro deu lugar a uma planície cinzenta composta por uma série de colinas pontudas e montanhas altas, de encostas secas e devastadas. Dentre essas elevações, a maior era o Monte Andgran, um vulcão extinto cujo interior servira aos elfos como depósito de armas durante o reinado de Odin. O morro era oco e contava com uma só entrada, na face oeste, o que os obrigou a contornar o aclive por uma trilha estreita, aproveitando-se do manto noturno para chegar à abertura do outro lado. Kyra, Daniel e Urakin se esconderam atrás de uma rocha para melhor avistar seu destino. O túnel de acesso ao Andgran, antigamente cercado por distinguíveis portões de turmalina, era agora uma gruta, uma entrada crua, escura e sem portas, guardada por uma dezena de trolls, criaturas com 1,5 metro de altura, de orelhas pontudas e pele cor de argila, dotados de pequenos chifres e dentes afiados. Trasgos! Se eu pudesse, esganava um por um. Praguejou Daniel. O rosto se encrespou. Criaturinhas trapaceiras! Quem? Esses nanicos? Urakin os desprezou. Podemos dar conta deles. Quanto menores, mais velozmente se movem dentro da montanha. É então que começa o nosso problema.
E ainda pode ter centenas ou até milhares espalhados pelo subterrâneo. Basta soar o alerta e Niohog saberá da nossa chegada. Além dos pequenos seres que vigiavam a caverna, outros 6 regressavam de uma incursão pela entrada que vinha do norte desde Niovalir, trazendo uma arca entulhada de moedas e pedras preciosas. Os trolls apoiaram o baú no chão, ofereceram algumas peças de ouro aos sentinelas, conversaram alguma coisa com eles e em seguida prosseguiram morro adentro. Droga! O único jeito de vencermos o dragão seria pegá-lo desprevenido. Essa é a única entrada? O mapa diz que sim. Ele estudou o documento, agora com toda a cautela. Pelo menos a única entrada conhecida. Espere. Andlangr é um vulcão extinto, não é? Olhou para cima. Então, deve ter uma abertura no topo. Mesmo se tiver, como vamos descer até a cratera? O que me diz dessas plantas? Ela mostrou a tripa de algas que recolhera dos mortos-vivos. São elásticas e aguentam bastante peso. Não sei. Não me parece um plano infalível, mas na ausência de algo melhor... Ele visualizou o cume do monte que deveria ter pelo menos uns 800 metros de altura. Bom, então vamos subir antes que o dia nasça. O Monte Andlangr destacava-se como ponto culminante de Alfheim. Originalmente, o reino inteiro era coberto de árvores, com o solo rico em minerais e os troncos tão altos que competiam com os morros em majestades e tamanho. À medida que escalavam, os anjos puderam então ter uma ideia de quanto o país fora devastado, transmutando-se em um deserto de estilhaços cinzentos. Daniel nunca enfrentara um dragão, mas escutar histórias a respeito deles e, como dissera Urakin, nem todos expeliam fogo. Muitas dessas feras cuspiam gelo, ácido, raios e gás venenoso, o que explicava a completa desertificação do terreno desde o forte de Grimhild ao sul até a pátria dos anões no extremo norte. Ao longe ainda eram visíveis os esqueletos das cidades maiores, como a capital élfica, Valurd, com suas imensas torres de quartzo, e mais a leste o castelo Gnegju, centro militar onde eram treinados os soldados. Quando os celestes alcançaram a crista do monte, estava quase amanhecendo. O pico se afundava numa depressão circular, medindo uns 50 metros de diâmetro, supostamente utilizado por Niohog como duto de entrada e saída. Rastejando até as beiradas, o que se enxergava era uma enorme galeria de rocha negra, apinhada de infindáveis riquezas. Do chão se avultavam copiosas montanhas de ouro, misturadas a uma infinidade de gemas de todas as cores e dimensões. O depósito incluía outros tipos de joias, como colares de pérolas, anéis de prata e coroas de marfim, além de obras de arte representadas por cálices, esculturas e instrumentos musicais, sem mencionar as armas mágicas, os elmos cravejados de diamantes, as couraças de platina e os escudos revestidos de madrepérola. Essa esplendorosa fortuna se originara de muitos tesouros e fora acumulada ao longo dos séculos pelo dragão e seus trasgos. Grande parte daquele montante pertencia aos Aesíris e fora subtraída dos cofres do Valhalla após o assassinato de Thor. Outro quinhão era dos anões por direito, tendo sido roubado pelos ogros ou trolls que assaltavam seus túneis. Por fim, uma porção menor fora usurpada dos elfos ou simplesmente descoberta sob as ruínas das fortalezas feéricas.
Prescrutando a câmara do alto, os anjos tiveram duas notícias, uma boa e a outra ruim. O aspecto negativo era que Niorhog estava em casa, descansando sobre um oceano dourado. Por outro lado, o Mjolnir continuava na caverna, encravado no centro da galeria. Tinha a cabeça retangular de metal e o cabo um tanto curto, considerando a força necessária para erguê-lo. O que poucos sabiam era que essa arma fora inicialmente construída com a haste longa para ser alçada com as duas mãos. Loki apostou com Thor que ele não conseguiria suportá-lo com um só braço e então cortou a empunhadura pela metade, o que não foi um empecilho para o deus do trovão, que passou a manobrá-lo e até arremessá-lo usando a energia de apenas um punho. Que sorte! Sorte grande! Eis o meu plano. Ele se virou para os companheiros. Escorrego até lá e pego o martelo. Fiquem de guarda aqui, é coisa rápida. Coisa rápida? Não está mesmo pensando em descer lá sozinho, está? Estou. Qual o problema? Sif nos disse que Niogr é imbatível. Justamente. Nossa única chance é pegá-lo desprevenido, então quanto menos gente, melhor. Sou o mais sorrateiro entre nós. Sua sorte terminará quando apanhar o martelo. Nesse momento o dragão vai despertar e o fará em pedaços. Faísca, você ainda não entendeu. Só o que preciso é chegar ao artefato. Com ele em mãos, eu estraçalho os dentes desse lagarto. O Mjolnir é a arma mais poderosa dos 9 reinos. Fiquem calmos e observem apenas. Será um espetáculo. Otimista e convicto de seu sucesso, Daniel fincou a espada na rocha e amarrou a tripa de algas ao redor dela, soltando a outra ponta através da depressão. Discretamente, desceu o buraco abraçado à corda elástica, que foi cedendo e se prolongando com o peso, até que seus pés tocaram o salão. Enroscado em uma estalagmite, Nioghnor ainda dormia, o pescoço enfiado numa fenda porosa. Àquela distância, Daniel poderia acertá-lo muito facilmente, mas entre os guerreiros asgardiano não havia glória em atacar pelas costas. Então, já com os dedos se fechando ao redor do cabo do Mjolnir, ele preferiu antes chamar a criatura para que ao menos ela soubesse quem a matara. Olá, Godzilla! Acorde! Quer ver quem saca mais rápido? Respondendo ao chamado, o monstro finalmente despertou e todo o seu corpo se moveu na direção de Daniel. Só então o anjo percebeu quão grande ele era, quão sinistro e ameaçador parecia. Niorhog não era apenas uma fera, era um demônio carregado de ódio e perversidade absurdos. Para os povos nórdicos, os dragões eram como diabos e representavam tudo o que de pior havia entre o céu e a terra. Em particular, simbolizavam a ganância e o tesouro era reflexo disso. Afinal, um dragão poderia ter todo o ouro do mundo, mas jamais poderia usá-lo realmente. Com o coração batendo forte, Daniel não esperou nem mais um segundo. Segurou firme o Mjolnir com o intuito de arrojá-lo, mas o objeto não saiu do lugar. Empregou mais força, toda a sua força. Contudo, o martelo permaneceu estático, colado ao solo da gruta. O que foi, Boagoir?
Onde está a sua sorte agora? Sua voz era rosnada como a de 100 tigres unidos. Daniel não disse nada, nem poderia. Estava suando frio, apesar do calor nas entranhas da terra e do enxofre que o monstro soltava. Sua expressão de triunfo se desfez quando o imenso lagarto se posicionou de frente para ele, a língua em chamas, as asas abertas. Idiota! Achou mesmo que eu estaria indefeso dentro do meu próprio covil? Baforou gases ferventes. Sinto seu cheiro a quilômetros. Escuto a sua conversa faz horas. Fitou o martelo grudado no chão. O Mjolnir só pode ser erigido por um guerreiro de coração puro, e seu espírito está cheio de mágoa, dor e angústia. Vou tostá-lo agora, capitão. Com o meu sopro eu o carbonizarei e entregarei a carne dos seus amigos como presente aos meus trolls. É o preço que se paga por ser presunçoso. Mais uma vez, pela última vez. Daniel forçou o Mjolnir para cima sem sucesso. Niorhog estufou o peito, engoliu uma golfada de ar e, com os olhos ardentes, cuspiu fogo contra o celeste, enchendo a caverna com seu hálito escaldante.